Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje eu vou finalmente fazer uma análise de uma série que vocês têm pedido há muito, mas muito tempo pra mim, que é a série The 100. Pra quem não conhece, The 100 é uma ficção científica que se passa num mundo distópico após uma guerra nuclear no planeta Terra e assim, é isso. Então vamos começar com a questão do roteiro, que eu normalmente divido em duas partes, o roteiro em si e o storytelling. Em roteiro eu vou analisar a questão de diálogo, questão de personagens, e eu tenho que dizer que essa série merece bastantes pontos pela questão dela ter criado novas linguagens ali, porque tem vários clãs, tem várias culturas, e eles fizeram essa pesquisa porque a série é baseada num livro, mas é óbvio que eles também tiveram que fazer essa pesquisa de como que seria o desenvolvimento da linguagem depois que não existisse tantos seres humanos assim no planeta, e eu acho que isso foi uma coisa muito interessante desse seriado. E na questão de personagens, isso é muito interessante, eu já até falei num vídeo aqui no canal, você pode clicar aqui em cima para poder ver. Eles não criaram personagens que são bons ou ruins, eles criaram personagens que a gente fala que são 360, são personagens tridimensionais, ou seja, mesmo as pessoas que são antagonistas, eles têm motivos por trás dessas ações deles. E isso é muito importante para uma história, você mostrar que uma pessoa que é ruim, não é ruim simplesmente porque ela gosta de fazer o mal e tudo mais, igual acontece em desenho de criança. Você tem que mostrar que seres humanos são seres humanos, e mesmo uma pessoa que está fazendo algo de errado, está achando que está fazendo aquilo por uma causa boa. Nesse seriado eles trabalham muito bem com isso. Na questão do roteiro em geral, então eu não vejo muitos problemas, mas eu vou tirar meio pontinho só, porque às vezes eles fazem diálogos expositivos, que é quando você explica uma coisa sem ser por ação, mas por diálogo. E eu entendo a parte deles, porque como é um seriado para televisão, o tempo é cronometrado e às vezes eles não têm tempo suficiente para poder fazer o negócio do jeito certo. Então eles acabam tendo que explicar por fala, ao invés de mostrar na tela realmente o que eles querem mostrar. Então por isso, roteiro 4.5. Na parte do storytelling também é uma coisa muito interessante dessa série, porque existem várias culturas divididas em vários clãs, vários grupos. E isso também é muito bem desenvolvido, cada um com um líder, cada um com uma organização social. Então para poder construir isso, o storytelling tem que ser bem forte. Mas eu tenho uma crítica, que não é uma crítica, mais que uma informação, que essa série eu tenho quase que total certeza que seria muito bem mais aproveitada. Eu não sei se esse troço está conjugado certo. Opa, tá caindo aqui. Deixa eu reformular a frase. Essa série seria muito mais proveitosa se eles estivessem dentro de um serviço de streaming online. Porque o formato de roteiro para um streaming online para televisão é diferente. E isso está acontecendo atualmente, né? Que a Netflix está crescendo e tudo mais. O formato de roteiro para uma série episódica semanal na televisão necessita que existam conflitos em cada episódio. Assim como tem um arco lá do conflito principal na série, cada episódiozinho também tem que existir um conflito ali para te prender naquele episódio. E esses conflitos de cada episódio acabam enrolando a narrativa principal, que é uma narrativa super interessante dessa história de um futuro distópico. No serviço de streaming online, podemos dizer Netflix, o formato é diferente, porque como as pessoas maratonam a série por completo, é meio que o roteiro pode se tornar meio que um filme gigantesco, porque eles sabem que você não vai assistir um episódio por semana, você vai assistir tudo um seguido do outro praticamente. E aí a história pode fazer uma conexão diferente sem ter que enrolar com conflitos pequenos para atrair o espectador, entendeu? Então eu acredito que essa série iria se beneficiar melhor num serviço de streaming online. Só digo então, ó, Netflix, se um dia for cancelado, você pode pegar a série, muitos fãs aí, né? Então a gente... A única coisa que eu vou tirar meio ponto também do storytelling é a questão de lógica. Às vezes eles fazem coisas que são muito fáceis, sabe? Tipo andar no espaço ou sair do planeta Terra com uma nave. Mas assim, não influencia muito a narrativa, porque é só um método de chegar no ponto que eles querem. Mas é claro, né? A gente tem que pensar que é uma ficção científica, então tem que se basear um pouquinho mais na lógica. Mas só meio ponto que eu vou tirar isso. 4.5 de storytelling. A direção vai ser a que tem menos nota por aqui, mas gente, não se preocupa. Eu vou tirar nota por um motivo muito importante. A direção é a chefe lá das outras equipes criativas. Então se a fotografia tem um errinho, a arte tem um errinho, o som tem um errinho, ou se eles não se comunicam muito bem, o chefe deles que devia estar supervisionando isso e vendo se as coisas combinam na estrutura, no total, entendeu? Em geral. Uma coisa que eu notei também é que a câmera na mão é o método preferido deles de filmar os planos de filmagem. E isso é muito normal em cenas de tensão. Só que o que acontece aqui é que essa série tem cenas de tensão o tempo inteiro. Então eles quase
quase que não usam câmeras estáveis. E isso acaba afetando a qualidade dos planos deles. Tem aquele negócio, né, de regra dos terços, regra de ouro, regra de proporção, não sei mais o que. Muitas pessoas acham que isso não é importante, mas é importante para você trazer uma estética mais agradável visualmente. Você está trabalhando com um produto audiovisual. Gente, mas entende uma coisa, ó, quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo dizer que não tá visualmente bonito, então não está me agradando. Não! Um plano que está proporcional, está na regra dos terços, está na regra de não sei o que, ele tem uma carga dramática, ele coloca um peso naquilo. Sabe aquelas pinturas renascentistas que você vê com aquele espiral e tudo mais? Aquilo tem uma estética, tem uma proporção, tem uma regra e causa um peso naquela obra. E aí, como eles estão com a câmera na mão, acaba não funcionando muito bem. Então, por isso, direção eu vou dar nota 3.5. Em fotografia, eu quero dizer que a fotografia é boa, é bem interessante, tem um conceito muito bom, mas ela varia muito de episódio para episódio. Tem episódio que você vai olhar, ela tá linda, tem episódio que você vai olhar, ela não tá lá tão legal assim. E isso varia por causa do diretor que tá filmando aquele episódio, provavelmente, acredito eu. Um lado bom é que a gente sabe que The 100 não tem problema com cenas estouradas, igual algumas séries que eu tava assistindo agora que eu quero fazer análise pro canal. Mas eles têm problema com cenas muito escuras. Existe um jeito certo de se fazer cenas escuras, e eu não tô dizendo isso porque eles têm que seguir o padrão e não sei o que. Não, gente, não é isso. O que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, existem momentos para você utilizar uma cena escura em que o personagem se perde no meio das sombras. Filmes de suspense e terror usam isso toda hora, mas existem outros momentos que não faz sentido aquilo acontecer e você entende como sendo apenas um problema na hora ali da produção. Eu vou explicar melhor essa questão da cena escura na parte da arte, mas aqui em fotografia eu tô colocando a culpa na direção, que é a direção que tinha que ter comunicado o pessoal da fotografia sobre essas coisas. Então eu vou dar nota 4 para fotografia, porque eles têm um conceito muito interessante e eu gosto bastante. Na parte da arte eu vou dividir em duas coisas, como sempre. A primeira é direção de arte, ou seja, coisas físicas, adereços, cenários, figurinos, e na segunda parte é design de produção, que aí é mais efeitos especiais, fotografia, direção e arte, tudo misturado. Então na parte da arte não tem como eu falar nada ruim, eles construíram clãs com culturas, com pinturas de pele, com roupas e tudo mais. O máximo que eu poderia dizer é uma arte meio padrão para coisas distópicas, ou seja, aquelas roupas meio rasgadas, meio militares, aqueles tons meio terrosos e tudo mais. Porém, eu vou defender, sabe por quê? Porque essa arte faz sentido com o roteiro. Se um ator tá lá usando um figurino que só vai atrapalhar ele na hora de atuar, não tem porquê. O figurino tem que complementar a atuação daquele ator, tem que parecer que realmente aquilo é uma pessoa real que está sendo filmada. E eles conseguem fazer isso em todos os aspectos de figurino, na questão dos cenários também muito bem construídos. Então, arte, direção de arte, 5 pontos. Agora, na parte de design de produção, eu vou voltar naquele assunto que eu falei na fotografia, que é a questão da iluminação, das cores, da paleta e tudo mais. Olá pessoas, aqui é o Gabriel do Futuro que quero acrescentar algumas coisas para poder falar sobre essa direção escura. Aqui o que eu tô falando é mais sobre essa nova temporada que acabou de lançar, porque as últimas temporadas têm uma iluminação muito interessante e o fato dela ser escura é uma questão estética deles. Eles utilizam muito bem essa questão da iluminação escura. O que eu tô sentindo falta nessa nova temporada e nos últimos episódios da última temporada, que foi a quarta e agora a quinta, é a mistura da arte com a fotografia. Antigamente as roupas eram de tons terrosos, mas a iluminação variava muito. Tinha iluminação com fogo, tinha iluminação artificial, tinha backlight, mas agora as roupas estão todas monocromáticas, os ambientes principalmente estão todos sendo ambientes construídos pelo homem, então paredes cinzas, paredes mais também monocromáticas, e a iluminação está sendo quase sempre fria. Então isso que tem me incomodado, ok? Eu não sei se tinha ficado muito claro no vídeo, por isso que eu resolvi acrescentar aqui. O que tem me incomodado é o design de produção, ou seja, por isso que eu não tirei muito ponto da fotografia, só tirei um ponto e dei 4. O que me incomodou foi, a roupa tá monocromática, o fundo tá monocromático, a iluminação tá monocromática praticamente, eu sinto falta daquelas cenas, igual aquelas cenas que tem muito fogo, muita luz amarela, etc, mas é um gosto próprio e eu só tô querendo acrescentar isso pra não causar muito conflito no que eu tô querendo dizer aqui, ok? Volta pro vídeo, tchau! Chegando ao fim dessa análise, todas as outras áreas foram muito bem. Foram muito bem. A questão de som e montagem não teve nenhum problema nessas temporadas todas que eu assisti, assim, que me incomodou e que me tirou da narrativa. Todas as minhas análises eu faço baseado nessa questão de imersão narrativa. Ou seja, será que eu vou falar, opa, o que é aquilo dali, sabe? Sair da história?
Em nenhum momento o som ou a montagem fez isso. Enquanto que fotografia, quando estava muito escura, às vezes me incomodou um pouco, porque eu não conseguia nem enxergar direito o rosto dos atores. Então, para som e montagem, eu dou nota 5. Agora, efeitos especiais, lá no começo da série, eles davam uma deslizadinha, mas conforme você vai assistindo todas as temporadas, você vê que eles já se estabilizaram, porque eles começaram a receber mais orçamento para poder fazer. Então, efeitos especiais, eles também vão receber 5 pontos. No final disso tudo, eu sou obrigado a dar um ponto bônus pela qualidade dos atores e pelo desenvolvimento de cada personagem. A construção de um arco de um personagem em que ele amadurece é uma coisa super difícil de se fazer e que eles fazem maravilhosamente bem. Na minha opinião, esse é o ponto alto da série. São personagens muito bem construídos, como eu falei antes, são personagens tridimensionais e que começam com um desejo, desenvolvem para outro, começam a aprender coisas sobre si mesmos e se amadurecem, sabe, no planeta Terra quando eles vêm pra cá. Então eu acho que essa série realmente tem muito potencial devido aos personagens que cativam a audiência, a gente continuar assistindo aquilo toda semana. E a pontuação final de The 100 é 4.6 estrelas, quase que nota total, e eles merecem muito isso. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês tiverem outras séries, filmes e etc pra eu analisar, você pode mandar aqui nos comentários que eu vou ver e vou analisar pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, é claro, não deixa de dar um gostei, de se inscrever. Eu não gosto de ficar falando isso sempre, mas né, gosta aí do vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e eu vejo vocês no próximo episódio.